quero continuar dentro da Bíblia Sagrada, meditar com os irmãos por alguns minutos no tema o batismo com o Espírito Santo. Por que o batismo com o Espírito Santo? Nós vivemos em dias em que as pessoas, de um modo geral, muitas vezes são iludidas e são enganadas quanto à doutrina do batismo com o Espírito Santo. É uma doutrina fundamental, é uma doutrina que é base, que é estrutura para nós. E nós somos uma igreja pentecostal, a igreja que tem as suas raízes lá em Atos Apóstolos, no primeiro ano onde surgiu, onde se levantou ali a igreja que Jesus havia profetizado. Eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já tinha a palavra profética para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Os discípulos receberam essa ordem. Certamente, quando fala de Pentecoste, havia passado 50 dias. Então, penta de 50 dias, por isso é festa de Pentecostes, uma das principais festas do povo judeu. E ali, quando eles estavam reunidos no cenáculo, de repente, aí acontece o que nós vamos ler, Atos capítulo 2, versículo 4. Somente esse versículo, Atos 2 e 4. Vamos ler aí esta palavra. Todos, quando eles estavam ali no cenáculo reunidos, aí todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quantos pode dizer amém? Isso é interessante nós sabermos que a doutrina do batismo com o Espírito Santo, ela é atual, ela continua sendo atual. Por quê? Porque muitas outras igrejas, muitos outros movimentos já estão falando que cessou o movimento do Espírito Santo. É o movimento cessacionista, que cessou o operar do Espírito Santo na nossa era, que cessou as curas, que cessaram as curas, cessaram os milagres. Mas eu quero dizer para você que está nos vendo hoje, aí pela internet, está aqui no templo, que o movimento do batismo com o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, continua hoje. Nós somos continuistas, nós não somos cessacionistas. Então, nós cremos que Jesus, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que bom nós entendermos isso, porque quando diferenciamos isso no início desta palavra sobre o batismo com o Espírito Santo, no capítulo 2 mesmo de Atos, versículo 38, projete para mim, por gentileza. O Mateus está aí? Sim. 2 e 8 de Atos, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, Pedro, na sua mensagem empolgante, sua mensagem bastante pentecostal, quando ele viu que muitas das pessoas estavam chegando ali para ouvir a sua mensagem, e nesse primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram o Evangelho de Jesus. Aí ele, a primeira coisa que falou: arrependam-se. Arrependam-se. O dom do Espírito Santo é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo. Ele falou: arrependam-se para que vocês recebam o dom do Espírito Santo, porque tem os dons espirituais. Os dons espirituais é diferente do dom do Espírito Santo, que é batismo com o Espírito Santo, são sinônimos. O dom do Espírito Santo no singular é sinônimo de o batismo com o Espírito Santo. Agora, quando fala de os dons do Espírito Santo,
os dons espirituais. Aí nós vamos lá para 1 Coríntios 12, eu não vou ler, mas você lê em casa, do versículo 1 até o versículo 11. Então, essa diferença é muito importante nós entendermos. Agora, partindo desse princípio, vamos pensar pelo menos 6 pontos importantes referentes ao batismo com o Espírito Santo. Pelo menos, se eu citar esses 6 pontos, eu ficarei satisfeito, porque nós vamos entender um pouquinho dessa metodologia do batismo com o Espírito Santo. Os nossos jovens começaram uma série aqui, no sábado passado, sobre o fruto do Espírito. Então, é sequência. Eu quero até agora, nesse mês, no mês que vem, ver se a gente fala bastante sobre o Espírito Santo. Nosso tema deste ano é esperança, e quer maior esperança do que essa, do que ser batizado com o Espírito Santo? Parece com uma boa parte, o pastor Alair, uma boa parte dos crentes que se diziam pentecostais, o que se diz pentecostal, esqueceram de que além da salvação, tem outras coisas muito boas para nós, porque o batismo com o Espírito Santo, você está salvo, recebeu a salvação, pela limpeza do seu coração, de todos os seus pecados, pelo poder do sangue de Jesus, você se arrependeu, nós vamos falar isso aqui, mas você tem outra dádiva maravilhosa, que é o batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder. É como vai chegar agora o inverno, estamos no outono, a próxima primavera, a próxima estação é o inverno. No inverno aí você usa já um capote ali por cima, e lá no estado do Rio eles falam japona, não é? Aqui eu ainda falo japona, ainda falo, Mira, pega a japona lá para mim, porque você colocar por cima para esquentar um pouquinho mais, não é isso? E lá em Curitiba não sei se usa, fala japona também? Então, pois é, usa japona, você coloca por cima, e é um termo interessante, e o paulistano, ele não conhece muito isso, né, pastor Colotone? Então, só que é daquele paulistano assim, raiz meu, né, irmã Sueli, lá da Moca, né, ali nasceu ali no centro ali de São Paulo. Então, na realidade, o que acontece? O revestimento, eu estou falando disso, que você está vestido, mas você pode estar revestido. O vestimento que você recebeu é o vestimento da salvação, mas tem um revestimento do poder do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus por isso, amém? Isso é uma bênção, nós sabemos disso. Então, o dom do Espírito Santo é sinônimo de batismo com o Espírito Santo. Quais são os 6 pontos importantes sobre o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Ele é uma promessa. Quando lemos lá em Atos 2, 14 a 18, vamos ler alguns versículos aí, Atos 2, 14 a 18, vamos ver a promessa. Por que o batismo do Espírito Santo é uma promessa? Então Pedro, o próprio Pedro que estava ali entusiasta, levantou-se com os 11 que estavam com ele. Por que estavam 11 ali? Era 11 mais 1, 12. Judas não tinha morrido? Tinha, mas no lugar dele entrou outro, né? Outro discípulo que era Matias. Ele não escreveu nenhum livro da Bíblia, né? Mas ele foi eleito, né? Para ficar ali no lugar de Judas, e ele desempenhou muito bem isso. Nós encontramos pouquíssimas citações, mas ele foi um discípulo, um apóstolo maravilhoso. Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz, não falou baixinho, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel.
nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma promessa. Então, promessa que Pedro citou no seu sermão maravilhoso, empolgante. Essa promessa, como é um culto de ensino, é bom que você se localize. Quantos anos tinha passado daquele dia do Pentecoste para trás? 800 anos. Joel tinha profetizado 800 anos atrás, 800 anos antes de Cristo, e a promessa se cumpriu. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você, que você tem promessa de Deus para a tua vida, pode passar o tempo que for, que ela vai se cumprir, porque a promessa de Deus ela se cumpre a qualquer momento. Então é isto, o profeta Isaías profetizou também 700 anos antes. Então nós vemos o cumprimento das promessas. Em primeiro lugar, primeiro item importante sobre o batismo com o Espírito Santo é que ele é uma promessa. Então nós estamos debaixo da promessa. Algumas pessoas ficam preocupadas por que não fazer um movimento de batismo com o Espírito Santo. Vamos fazer um culto para batismo com o Espírito Santo. Não há necessidade de fazer culto para batismo com o Espírito Santo. Já houve necessidade muitas vezes, mas há necessidade de nós, cada um de nós, fazermos o nosso culto, fazermos a nossa parte. É bom. Eu ainda quero fazer aqui uma vigília, como já fizemos algumas vigílias, fazer uma vigília para a busca do batismo com o Espírito Santo. Isso é importante, né? Isso é importante enfatizarmos, porque quando se fala bastante num assunto, quando você medita bastante no assunto, aquilo se cumpre, porque aí você vai para casa, você vai remoendo aquela palavra, você vai encostando no seu travesseiro, mas aquela chama daquela palavra continua ardendo no seu coração. Eu conheço pessoas que foram batizadas sozinhas, não conheço não somente uma, duas, mais de 10 pessoas. Tem um rapaz que trabalhava comigo no Renovação, era o tempo do domingo, você lembra do Sérgio Alvarengo, né? Cantava baixo, foi uma dificuldade. Sérgio, Deus te abençoe, está lá no Paraná também, e ele, para cantar baixo foi uma dificuldade, porque ele cantava o mais desafinado de todos ali, né? Ele tinha a voz grossa. Eu falei, Deus me ajude para que eu possa ensinar esse rapaz a cantar baixo, afinado, né? Porque cantar um baixo forte, desafinado é difícil. E ele aprendeu, graças a Deus, e alegre. E num dia que nós estávamos reunidos, num culto nós estávamos fazendo, aí foi pregada a palavra de Deus, e nesses dias, um irmão lá, o irmão de um local aqui do interior, do município aqui mesmo de Barueri, ele trouxe para mim de presente, é uma coisa que não é muito boa hoje se falar, mas é um canário, dentro de uma gaiola bonita, né? A gaiola bonita, aquele canário, e eu gosto de canto de pássaros, né? Eles soltos são muito melhores, mas ele trouxe e me deu de presente, e recebi aquele presente, coloquei ele de lado, e o Sérgio estava ali perto daquela gaiola. Então foi pregada a palavra, foi ministrada a palavra, cantou-se a palavra, dizer que, e aquele pássaro, ele cantava tão bonito que ele cantou dentro da igreja. O cântaro do canário é lindo, é bonito, cantou, e ele estava ali perto, ele ia tirar oferta, me ajudava ali, tirando oferta, dizer que aquele canto, aquele pássaro, veja como o canto de uma ave atrai e toca o coração das pessoas.
pessoas, toca a alma das pessoas. Então, ele falou que sentiu algo diferente, um calor muito forte no coração dele. Ele falou: olha, Deus, a oração dele, esse pássaro está cantando bonito aqui na tua casa. Eu tenho tanta vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas estranhas, Senhor. Me batize com o Espírito Santo. E ele começou a chorar, mas ali naquele culto, ele não foi batizado com o Espírito Santo. Ele saiu um pouco tristonho e foi para casa, se deitou e foi falar com Deus, e deitou lá pelas 2, 3 horas da madrugada. Ele acordou num barulhão terrível dentro de casa. A mulher dele acordou, ele falando em línguas estranhas, em voz alta, glorificando a Deus. A mulher não sabia o que era, ele falou: olha, aí depois ele contou, ficou muito tempo falando em línguas estranhas. Ele contou: olha, eu vi aquele pássaro cantando em sonho. Aí Deus falou: eu vou te batizar agora com o Espírito Santo, você vai falar em línguas estranhas. Começou a falar, e ele fala em línguas estranhas até hoje, é pastor hoje, cantava no Renovação, hoje é pastor, e ali ele até intitulado de pastor, aquele pássaro que faz muita casa, João de Barra, é o pastor João de Barra, que ele gosta de construir congregações, ele gosta de construir, pega e constrói e ajuda as pessoas. Eu falo, ele me chama de Paulo, nós temos bastante intimidade, e ali eu sou chamado de pastor João de Barra, porque nós construímos muitas igrejas e estão trabalhando. E se eu falar para ele dar um testemunho hoje aqui, trazer uma palavra, eu duvido que ele não vai falar em línguas estranhas. Ele sempre fala em línguas estranhas, porque ele ficou cheio e não deixou esvaziar-se do batismo com o Espírito Santo. É isso, é o que pode acontecer com uma pessoa só em casa, no seu travesseiro, dormindo, e durante a noite receber a revelação de Deus, receber a unção, e a dose maior que vem sobre você é essa dose de revestimento do batismo com o Espírito Santo. Cumpriu-se a promessa. Isso é o primeiro item. O batismo com o Espírito Santo é a promessa. Incentiva você que não é batizado com o Espírito Santo hoje ainda a começar a pedir: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ele vai te atender, vai te responder a qualquer momento, sem você esperar. Não precisa fazer nenhum movimento extra para isso, mas você vai ser tocado e você vai falar em línguas estranhas, numa hora que talvez você nem imagine. Então você é batizado com o Espírito Santo. Segundo ponto importante referente ao batismo com o Espírito Santo, não é somente que o batismo é uma promessa. Agora, para quem é a promessa? Para quem é a promessa? Atos fala para nós também no capítulo 2, versículos 38 a 39. Vamos ver os dois versículos, 38 e 39. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Glorificado seja o nome do Senhor. Para quem era a promessa? Naquele momento que Pedro estava pregando, ele falou, era para os judeus ali presentes, para vocês que estão aqui presentes, para vossos filhos, as gerações sucessivas estavam debaixo da promessa também. Também inclui todos os salvos que estão na face da terra, inclusive os que estão reunidos aqui esta noite em Alphaville. Você que está dentro da sua casa ouvindo a pregação da palavra de Deus, você pode ser batizado com o Espírito Santo, mesmo estando sozinho. Você vai ser cheio, e de repente você vai falar em línguas estranhas. Então a promessa, ela é para os seus filhos, para os filhos de seus filhos e para todos aqueles que forem salvos por ele. Então todos que são salvos por Jesus podem falar em línguas estranhas. Muito bem. O terceiro item importante sobre o batismo com o Espírito Santo é o que é mais perguntado e o que é menos explicado. Como receber o batismo com o Espírito Santo? É uma pergunta.
Tem pessoa que pensa que tem uma fórmulazinha, 2 mais 2 igual a 4. Qual é a fórmula para ser batizado com o Espírito Santo? Como ser batizado com o Espírito Santo? Não existe um método específico, não existe para se receber o batismo com o Espírito Santo, porque ele é uma dádiva de Deus para os seus filhos, é uma dádiva que Jesus Cristo ele prometeu aos seus discípulos. Porém, podemos citar alguns itens importantes, quem sabe sirva para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Primeiro que queremos falar, para você ser batizado com o Espírito Santo, é através do arrependimento. Pedro, eu já citei 3 vezes o verso 38, capítulo 2, arrependam-se, arrependam-se. Essa palavra arrependimento é muito importante. Enquanto a pessoa não arrepende-se, não se converte, ele não tem condição de ser batizado com o Espírito Santo. Existem movimentos que eles chamam de movimentos carismáticos, que as pessoas não são crentes verdadeiras, elas continuam na prática, nas obras da carne, e como vai falar em línguas estranhas, como que de uma fonte vai sair uma água amarga e água doce. Numa fonte só pode sair um tipo de água, ou água amarga ou água doce. Então não nos iludamos com esse tal de movimento carismático de pessoas, não precisa aceitar Jesus, não precisa se converter, mesmo você fumando, bebendo, adulterando, fazendo tudo que é obra da carne, que é obra do mal, você pode falar em línguas estranhas, e aí na segunda-feira você cai na bagunça novamente, e no domingo, pela manhã, 6 horas da manhã, você está lá falando em línguas estranhas, e as línguas estranhas, isso aí é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, mas nesse caso, o diabo ele imita as línguas estranhas, ele pode imitar. Eu já vi algumas vezes pessoas sendo usadas pelo inimigo, imitando o batismo com o Espírito Santo. Então o crente tem que ficar atento a isso, porque o arrependimento é o primeiro caminho. Arrepender-se é uma palavra importante, que é mudar de mente, não é? Quando você se arrepende, você muda de mente, a sua mentalidade, a sua mente é convertida. Então, arrepender-se, isso é coisa importante para cada um de nós, porque se você fez um negócio, você se arrependeu daquele negócio, então você vai lá e dá para desfazer o negócio. Se não der, você vai jogar fora aquilo que não presta. E se você se arrepende das coisas ruins que você praticava e agora se achega a Deus, então essa palavra arrependimento no grego é uma palavra bastante conhecida, metanoia, mudança de mente. Você vai mudar de mente em relação ao pecado que você praticava. Agora nós estamos aqui, não que nós somos totalmente isentos do pecado, mas nós somos pecadores arrependidos e salvos. Quantos podem dizer amém? Pecador arrependido. Então nós somos pecadores arrependidos e salvos pelo poder do sangue de Jesus. Então o primeiro caminho é metanoia, mudança de mente, arrependimento. Depois que você se arrepende, que você limpa a sua mente, é importante falar sobre isso nesse primeiro item, porque muitas vezes a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, não fala em línguas estranhas, não tem um contato direto com Deus, da intimidade com Deus, porque ainda tem alguma coisa para ser mudada dentro do seu coração, da sua mente. Isso fala da alma do ser humano, porque a pessoa ela se salva ou se perde na sua alma. É na alma que é o centro das nossas emoções, que é o centro dos nossos sentimentos, da nossa vontade e até do livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que eu saia de casa para vir para um culto ou não. Então isso é o livre-arbítrio, eu tenho liberdade, Deus nos deu isso, está lá no centro da nossa alma. E a consciência, ela está também no centro da nossa alma. Então a pessoa se salva ou se perde na sua alma. Se a pessoa se arrepende na sua alma,
ó Senhor, eu sinto arrependimento por todos os pecados que eu pratiquei até agora, e agora eu peço perdão, me perdoa e me limpa o meu coração, para que o meu coração seja sede do Espírito Santo e não mais sede do pecado que eu praticava até agora. Você já está num bom caminho para ser batizado com o Espírito Santo. Então é arrependimento, é o primeiro item. Pregação da palavra da fé, que nós estamos fazendo aqui. Quando nós estamos pregando a palavra da fé, nós somos propícios a receber o batismo com o Espírito Santo. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos propícios a receber o batismo com o Espírito Santo. E pela presença e perseverança de Deus na nossa vida. Como que isso acontece? Nós temos que perseverar. A Bíblia fala: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então nós temos que pedir constantemente, é todo dia, é todo momento. Você vai no carro, você vai para o trabalho, você vai pedindo: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Um dia lá em Linhares do Espírito Santo, meu pai era pastor ali naquela cidade durante muitos anos. Ele foi 13 anos pastor ali naquela cidade, e chegou um senhor que ele era muito importante naquela cidade, porque ele fazia supervisão em alguns bancos da cidade, e naquela época eram poucos os bancos famosos. Ele fazia supervisão, andava sempre bem vestido, e era crente. Ele foi na igreja, crente. Ele falou: pastor, eu tenho um problema, só que eu não sou batizado com o Espírito Santo, e eu tenho medo de ser batizado com o Espírito Santo e fazer muito escândalo, né? Eu vou fazer, se eu for batizado com o Espírito Santo, estiver lá no meu serviço, eu não sei o que vai acontecer, se eu vou ficar anestesiado. Aí meu pai falando com ele, com o paciente: não, o senhor não vai ficar anestesiado, não vai sair de si, você vai receber um poder sobrenatural de Deus na sua vida. É aquela cobertura que eu falei, é a famosa japona que você coloca quando está com frio. Então é receber o revestimento de poder, e Deus usa cada um de uma maneira. O senhor é uma pessoa de destaque, não quer ficar, quem sabe, fazendo barulho, assim, para que todo mundo vê, falar em línguas estranhas no púlpito. Nem todos os pregadores falam línguas estranhas em cima do púlpito. Eu mesmo poucas vezes falo em línguas estranhas no púlpito, não porque eu não seja batizado com o Espírito Santo, porque eu acho que quando eu estou ministrando a palavra, a pessoa tem que entender o que eu estou pregando. Não é isso, pastor Laí? O senhor que é ensinador sabe disso, né? Então, se eu for falar só em línguas estranhas, as pessoas não vão entender o que eu estou falando, mas eu, no secreto com Deus, no meu banco, onde quer que esteja, eu falo em línguas estranhas, porque a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Em casa, onde você estiver, lendo a Bíblia, é quase impossível você ler a Bíblia, um texto maravilhoso, que você não chore e não fale em línguas estranhas e se derrame diante do Senhor. Isso é gostoso, é maravilhoso, isso é muito especial para nós. Então, aquele homem que eu estava dizendo, ele todo de terno, um terno daquele cinza que o Paulo Antônio gosta de colocar bonito, né? Fica todo elegante, né? Então, ele foi para o trabalho. Naquela época, ainda usava as máquinas de datilografia. Ele trazia dele especial, que ele fazia a supervisão, ficava no hotelzinho lá na cidade, e ele voltava e ia para o hotel. Aí ele falou: não, pastor, então eu vou pedir o batismo com o Espírito Santo. Se é assim, eu já me arrependi, já sou salvo, eu tenho certeza e convicção da minha salvação, eu vou pedir o batismo com o Espírito Santo, e deixa Deus operar. E ele estava lá no trabalho, no banco, uma sessão de muita importância lá, e ele batendo aquela máquina da datilografia, né? Eu ainda tenho uma lá em casa, não sei quem tem máquina da datilografia em casa. Ninguém mais tem, será que só eu? A Janete tem também, tem uma lá que o Guinho só faz negócio ali, não usa computador, né? Então, na realidade, aquela maquininha de datilografia, ele pegou a máquina dele e batendo, e falou: Senhor, assim como eu toco nessas teclas dessa máquina,
toca no meu coração, me batize com o Espírito Santo, assim como estou batendo aqui nessas teclas. Senhor, eu estou batendo aí na tua porta, porque a Bíblia fala para pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ó Senhor, me batize com o Espírito Santo. E ali, não falando em voz alta, mas dentro dele, fazendo aquela oração silenciosa, de repente, recebeu um poder sobrenatural na sua vida. Ele começou a falar em línguas estranhas, ali dentro daquela sessão, ele começou a falar, e o pessoal começou a olhar, ele não ficou mais com vergonha de ninguém, e falou línguas estranhas, terminou o expediente. De repente, o pessoal falou lá com meu pai, que naquela época não tinha nem telefone assim fácil, como tinha hoje. Olha, o crente lá ficou doido lá dentro da agência. A hora que meu pai foi lá, eu era garoto sempre e gostava de seguir o meu pai para onde ele ia. Eu fui lá, daqui a pouco está o homem vindo com aquele terno bonito, né? Com a máquina de datilografia na cabeça, e falando em línguas estranhas no meio da rua, falando em línguas. Aí ele, quando encontrou com meu pai, encostou a máquina, abraçou com meu pai, e tome línguas estranhas, porque o poder de Deus, ele mexe com a estrutura do ser humano. Então é algo extraordinário, sobrenatural. Por isso que eu estou dizendo, não precisa nada de muito movimento, é o movimento da palavra, é pregar a palavra. Nós precisamos pregar constantemente sobre esse dom do Espírito Santo, que eu batizo com o Espírito Santo. Então, nós vimos aqui 3 pontos do batismo com o Espírito Santo. O quarto, a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Ninguém pode ensinar e mostrar na Bíblia que tem batismo com o Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Eu posso citar alguns textos aqui, porque isso é um ponto que se pregam muito, igrejas até sérias, que eu respeito demais, mas pregam muito, não precisa falar em línguas estranhas. Então, vamos ler aí a evidência do batismo com o Espírito Santo. Marcos 16, 17, 18. Marcos 16, 17. Isso é um textuário quase para o cristão. Marcos 16, 17, 18. Jesus falando para os discípulos: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Então, é promessa de Jesus falar em línguas estranhas. Evidência, quando tinha 120 crentes lá, naquele dia maravilhoso, inclusive os apóstolos, a mãe, os irmãos de Jesus, Atos 1, do 13 até o 15, eles falaram em línguas estranhas. Já pensou a mãe de Jesus falando em línguas estranhas? Os irmãos de Jesus estavam ali. Então vamos lá, Atos 1, versículos 13 até o 15, para fixar que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do seu reino. Isso depois que ele ressuscitou, ficou 40 dias falando do reino. Certa ocasião, continua a história, o narrador Marcos, aliás, você leu num pedaço, você colocou Atos, é Marcos que eu falei, né? Não é Atos, Marcos já tinha lido, é Atos 1, do 3 até o versículo 15. É uma leitura um pouco extensa, mas eu vou tomar tempo e ler. Vamos ler do 13, pular para o 13 aí, ele vai contar a história toda aí, depois vocês lêem em casa. Versículo 13 até o 15. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes, quem estava lá? Vocês falam comigo? Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive quem?
Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Versículo 15: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Olha só, essas 120 pessoas estavam sempre em oração, e foi esse grupo que falou em línguas estranhas. Por isso eu queria enfatizar isso aí, que no versículo 4, capítulo 2, vai falar que eles falaram em línguas estranhas. E na casa de Cornélio, um homem que ainda não era cristão, não era judeu, mas ele, um gentio, foi batizado com o Espírito Santo. Todo mundo que ouviu a pregação da palavra, eu estou falando da evidência de falar em línguas estranhas, porque se eles não vissem ninguém falar em línguas estranhas, nós ficaríamos aí com aquela hipótese de que pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Atos 10, 44, 45, 46. Vamos ler esses versículos aí, Atos 10, 44, 45, 46. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados. Os crentes que foram para o culto na casa de Cornélio ficaram admirados que o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando o quê? Em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, então continua a leitura depois. Então eles realmente começaram a falar em línguas estranhas. Todos estavam na casa de Cornélio. O que eles identificaram? Era o falar em línguas estranhas. A importância do batismo com o Espírito Santo é o quinto ponto que nós precisamos frisar, pelo menos aqui. A importância do batismo com o Espírito Santo, primeiro, que é uma conversa com Deus. Se você quer conversar com Deus melhor, o idioma que ele entende bastante é línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, leia aí, 1 Coríntios 14, 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo, é o versículo 28 que nós estamos lendo, quando no capítulo 14, todo Paulo estava dizendo sobre o batismo com o Espírito Santo, que tinha línguas estranhas ali. Então, ele falou, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, é sinal que quando você fala em línguas estranhas, você fala consigo mesmo e com Deus. É uma conversa com Deus, Línguas estranhas é um modo de você conversar com Deus. Serve para a edificação da igreja, não é? Também, e ajuda nas nossas orações. E o sexto ponto do batismo com o Espírito Santo são os propósitos do batismo com o Espírito Santo. É viver abundantemente para Deus e poder para testemunhar. Isso é importante, poder para testemunhar. Eu estava falando agora há pouco com o Rafinha ali, e nós queremos ter pessoas aqui moldadas, principalmente de jovens, viu, Joás? Você e o Juninho, nós estávamos conversando, o Juninho estava junto, e nós capacitarmos esses jovens da nossa igreja para estarem pregando o Evangelho dentro do tempo e fora do tempo, sendo capacitados. Nós vamos, aqui a ADR, nós vamos capacitar pessoas, e os cursos que estiverem fora, que nós pudermos bancar, nós vamos bancar, para que eles vão e façam o curso e voltem e multipliquem o ensinamento aqui para os outros jovens, porque tem muitos jovens, inclusive eu acho que é o Vinícius. Cadê o Vinícius? Qual que é o Vinícius deles aí? É ele? Eu pensei em mandar você junto com o menino também, o Rafinha, viu? Porque fazer um curso lá de evangelismo urbano, né, de missão urbana, porque jovens, com a força que vocês têm, sair na rua aí e falar, Jesus salva, cura, batize com o Espírito Santo. Quem quer aceitar Jesus, de repente vocês vão ver, lá em Brasília, há pouco tempo, numa favela enorme que tem lá, 300 pessoas, não é isso, Juninho? 300 pessoas aceitaram Jesus no movimento de evangelização que os jovens fizeram.
Então, numa favela, uma tremenda favela, e eles foram ali e pregaram. É uma maneira de você evangelizar. As pessoas estão escravizadas hoje, precisam ser dominadas pelo poder do Espírito Santo. Então, quando você fala em línguas estranhas, você tem poder para testemunhar. Enquanto você não é batizado, Pedro, antes de ser batizado com os discípulos, estavam trancados dentro de casa. Depois que foram batizados, abriu a porta e pregou a palavra, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Vocês creem nisso? Pode dizer amém? Eu creio nisso plenamente. Eu quero ver muitas pessoas aqui, muitos jovens, adolescentes, pessoas de mais idade, com o fogo do Espírito Santo aceso no coração, pregar e almas chegarem ao conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu estou apenas iniciando esse ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero em outra quarta-feira continuar falando, porque é tão importante quanto o fruto do Espírito. Mas se você não tiver o Espírito Santo, não vai produzir fruto. O fruto do Espírito só é produzido depois que você tem o Espírito Santo no seu coração. Você é salvo, é limpo, mas precisa exteriorizar aquilo que está dentro do seu coração. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Amém. Deus abençoe.